Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez trazermos aqui o discipulado para você. Nosso objetivo, como de sempre, é trazer conhecimento, maturidade espiritual, crescimento espiritual. Antes de nós trazermos o nosso estudo de hoje, eu queria te pedir carinhosamente, você tem uma forma de você poder me ajudar. Como? Primeiramente, você compartilhando esse curso, né, enviando para outras pessoas o nosso contato, para a gente poder entrar em contato com essas pessoas, para elas poderem também junto conosco participar do curso. E também, você não pode deixar de deixar o seu like, aquele ok aí no canal, porque ele é muito importante para podermos avançar aí no canal. Também você que está fazendo o curso, que ainda não adquiriu as apostilas, é só pedi-las, né? Você entra no nosso canal, no comentário, faça aí o seu pedido e nós estaremos enviando as apostilas. É claro que eu enviarei de unidade em unidade. De acordo com que você fizer o curso, estaremos enviando as apostilas, né? Então, você que ainda não adquiriu as apostilas nesse curso, antes de você dar sequência, dá uma pausa e entra aí no meu comentário e fala assim: pastor Wagner, eu quero as apostilas. Eu estarei assim, envio seu contato, nós estaremos entrando em contato com vocês e enviando aí para você as apostilas via o WhatsApp, que é onde utilizamos aí para fazer esse curso. Bom, hoje nós estamos fazendo estamos no curso Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, experiências com Deus. Esse curso, ele contém 12 unidades e elas são de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Eu sempre digo que esse curso, ele é fundamental para podermos ter uma base cristã estável. Bom, hoje nós vamos para a nossa unidade 7, que é a crise da fé. É a unidade 7. Vamos ler aqui a nossa historinha, nosso testemunho, nossa introdução, que eu sempre gosto de ler, e você, por sua vez, é bom que você fique ligado. Bom, se tiver com a apostila, melhor ainda que você vai ler na apostila. Vamos lá. O tema é um orçamento de fé para a igreja. Diz assim: certo ano, as pessoas do departamento de finanças de nossa igreja me procuraram e disseram: pastor, o senhor tem nos ensinado a caminhar pela fé em todas as áreas de nossa vida, menos nos diz que diz respeito ao orçamento. Pedir-lhes que me explicassem. Disseram-me então: bem, quando estabelecemos o orçamento e fazemos a base do que achamos que somos capazes de alcançar, isso nos reflete uma convicção de que Deus pede todas as coisas. Bem, como vocês acham que devemos estabelecer nosso orçamento? Perguntei. Eles disseram: primeiro devemos estabelecer tudo que Deus quer realizar por nosso intermédio. Segundo, devemos calcular quando isso vai custar. Depois precisamos dividir o orçamento em 3 categorias: o que planejamos fazer com nossos dízimos o que os outros prometeram fazer, e terceiro, parte que temos de depender de Deus para fazer. Então oramos a Deus como igreja e chegamos à conclusão de que Deus queria que fizéssemos o orçamento dessa maneira. Não procuramos sonhar nossos próprios sonhos para Deus. Precisávamos estar absolutamente seguros de que Ele estava levando a fazer as coisas que íamos, incluindo o orçamento. Depois fizemos cálculo de quanto ia custar. Listamos e que nosso pessoal iria dar e o que os outros, departamento de denominação, igrejas parceiras de projetos, de indivíduos, haviam dito que dariam.
diferença entre o que racionalmente poderíamos esperar e total que iríamos pedir que Deus nos desse. A grande pergunta era: qual é o nosso orçamento operacional? Pois bem, pela fé adotamos esse total geral como nosso orçamento operacional. Nesse ponto, tivemos uma crise em nossa fé. Será que criamos mesmo que Deus que nos havia levado a fazer todas essas coisas, iria também nos dar os recursos necessários para fazê-las acontecer? Sempre que Deus o conduz a fazer alguma coisa que tenha as dimensões dele, você tem uma crise em sua fé. Quando você tem uma crise na fé, é que faz logo em seguida revela que você realmente crê a respeito de Deus. O orçamento de nossa igreja normalmente seria de $74 mil. O orçamento que estabelecemos foi de $164 mil. Assumimos o compromisso de orar diariamente para que Deus atendesse às nossas necessidades. Todas as ofertas que eram feitas, com as quais não contávamos, acreditávamos a Deus. Afinal, naquele ano, havia recebido $172 mil. Deus ensinou uma lição de fé à nossa igreja, que mudou radicalmente para todos nós. Bom, tá aí esse testemunho, né? Que nós sempre utilizamos essa introdução para podermos ter uma ideia do que nós temos para fazer. É um testemunho, na verdade. Nós vamos aqui ensinar algo que está dentro dessa introdução. Vamos lá, o texto hoje, o versículo para decorar para essa semana, né, está em Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Esse versículo ele é maravilhoso. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Abra aí tua Bíblia. Lembrando que a minha versão é a Nova Almeida atualizada. Mas você pode utilizar a sua própria versão para que você possa, né, fazer o seu decorar aí do versículo. Vamos lá? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então está aqui essa passagem bíblica que de fato é uma coisa que, se nós não praticarmos, se nós não colocarmos em prática esse princípio da fé, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então vamos lá, hoje o tema da unidade, como nós já falamos, é a crise da fé. Vamos aqui entender isso hoje, vamos? É bom, hein? Vamos lá. Dia 1 é o momento decisivo. Essa unidade focaliza um momento de mudança profunda em nossa experiência de seguir a Deus. Quando Deus o convida a se juntar a Ele na sua obra, Ele tem uma responsabilidade muito grande para você. Você reconhecerá que não tem condições de fazer nada sozinho. Se Deus não ajudar, você falhará. Esse é o momento de crise, quando muitos decidem não fazer aquilo que sabem que Deus está mandando fazer. Depois querem saber por que não experimentam a presença e a atuação de Deus como os outros crentes estão experimentando. Eu ouço isso muito, né? Porque eu não vivo, eu não faço aquilo, porque muitas pessoas eles estão assim e eu não consigo realizar. Bom, está aqui a resposta, né? A resposta está porque a gente, na verdade, quando a gente somos convidados a participar da obra do Senhor, a juntar-se a Ele na sua obra, a gente vai deparar com determinadas situações e até circunstâncias
que vai exigir de nós tomarmos decisões sérias da nossa vida, né? Então isso se chama crise na fé, né? Então a gente tem que fazer essas avaliações. Se nós queremos realmente chegar a um patamar com Deus, é necessário que a gente responda a Deus como Ele está nos chamando, né? Então, quando Deus me diz o que quer fazer por meu intermédio, e nós enfrentamos então uma crise na fé. Vamos lá. Estamos na página 19, para quem aí está nos acompanhando na nossa apostila. O termo crise vem da palavra que significa decisão. A mesma palavra grega, frequentemente traduzida por julgamento. Quanto à fé, a crise é um momento decisivo em que você tem de tomar uma decisão. Você tem de decidir o que crê a respeito de Deus. A maneira como você responde este momento de crise determina se você vai se envolver com Deus em algo grande que só Ele pode fazer, ou se vai continuar seguindo o seu próprio caminho, perdendo o que Ele tem como propósito para a sua vida. Isso não é uma experiência única, isolada na Bíblia, é uma experiência diária. A maneira como você vive é um testemunho do que você crê a respeito de Deus. Então está aqui a fórmula para você alcançar o sucesso da sua vida. É você responder como Deus quer que você responda. Nós temos aqui alguns casos da Bíblia que homens responderam e tiveram momentos decisivos da sua vida. E a decisão que eles tomaram, né, de aceitar a proposta de Deus, se juntar a Deus, foi o que fez com eles crescessem. Temos aí o exemplo de Abraão, o exemplo até mesmo de Jacó, né? Depois temos o exemplo de Moisés e outros mais homens da Bíblia que a gente vai sempre aprender. Eu tenho um curso que a gente vai mais tarde também trazer aqui para o canal, né? Chamado curso Em Missão com Deus. Esse curso ele é muito bom, né? Então você está aí no nosso canal, continue participando dos nossos cursos, que a gente vai chegar lá, né? Ainda falta depois desse nós temos outro curso, que é a Mente de Cristo. Então a gente tem que terminar a Mente de Cristo, para depois passar para o curso Em Missão com Deus. Mas a gente vai sempre falar com os irmãos aqui. Então está aqui sobre a questão de crise na fé. Temos aqui alguns exemplos de como isso acontece, como a Bíblia descreve esses acontecimentos. Então, temos aqui primeiramente no caso de Josué. Escute somente isso aqui. Josué e os muros de Jericó. Agora estou na página 121. Então você vai para a página 121. Diz assim: será que você levaria um exército inteiro em volta dos muros de uma cidade, na expectativa de que esses muros caíssem quando você mandasse tocar algumas trombetas? Esse foi o momento de crise na fé que para Josué e todo o povo de Israel. Eles tiveram que decidir, crer se Deus seria capaz de fazer o que havia dito que faria. Embora muitas pessoas tivessem visto estancar um rio Jordão, para atravessar passo a passo exigia fé. Na verdade, cada tarefa que Deus dava ao povo exigia uma nova medida de fé. Por isso que a gente tem que caminhar, e as experiências, na verdade, elas são diárias. Não existe uma experiência única para a gente alcançar esse objetivo de Deus. Elas são gradativas, dia após dia. Temos também aqui o próprio Gedeão, né? No caso de Gedeão, nós temos aí que Gedeão começou, né, foi para a batalha com 32 mil homens, depois perdeu 30, aí dispensou 31.700 homens, restando apenas para ele 300 homens. E eles venceram a batalha justamente com os 30 homens. O desafio. O que Deus quer da gente é desafios. É claro que todos os desafios eles correm riscos.
Não existe desafio sem riscos. E aquele que não quer correr risco, ele não pode, de maneira alguma, seguir a Cristo, seguir o Evangelho de Cristo, não seguir os princípios de Cristo. Ele não vai nunca entender Deus, ele nunca vai ter experiências com Deus, porque ele não quer correr risco, porque ele não quer aceitar os desafios que Deus coloca em nossas mãos. Eu sei muito bem o que é isso. Poderíamos aqui parar para contar inúmeras histórias, desafios que nós aceitamos com Deus. Mas está aqui. Também temos aqui o caso de Davi, que aceitou o grande desafio de enfrentar o Golias, o gigante, né? E aquilo ali não foi fácil, não. Exigiu muita fé. E ele decidiu enfrentar o gigante porque ele cria, porque Deus estava ali orientando ele. Nós temos que ter essa certeza que Deus está nos orientando. Então, momentos decisivos são importantes para a gente ver se a gente vai ou não prosseguir a nossa caminhada com Deus. Então, tá aí esse primeiro dia. Quero que você entenda isso, quero que você guarde isso em seu coração. Bom, nós vamos agora para o segundo dia. O segundo dia, o título é: os encontros com Deus exigem fé. Não exigem, nunca vamos dizer que encontramos com Deus e não exigiu uma fé. Né? Temos o caso de o próprio Abraão, que teve um encontro com Deus, e ali Deus falou para ele que daria um filho para ele. Isso exigiu fé. Temos o caso de Jacó, que teve um encontro com Deus, exigiu dele fé. Temos o caso de Davi, que já mencionamos, Josué, já mencionamos. Então, todos eles exigiu fé. Tá ok? Quando Deus fala, você precisa ter fé para apresentar uma resposta. Por toda a Bíblia, quando Deus revela a si mesmo, quando revela os seus propósitos e seus modos de agir, a pessoa a quem se revelava precisa ter fé para apresentar uma resposta. É aí que vai começar a história nossa. Deus vai se apresentar a você. Deus vai se revelar a você. Agora é o momento de você decidir se você quer ou não continuar, dar sequência a esta revelação. Aconteceu isso comigo e vai aconteceu com o pessoal da Bíblia, comigo, e acontece com qualquer um que quer seguir os princípios de Cristo. Tá ok? Tá ok? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Aqui tendo na página 123, nós temos aqui um título falando aqui: algo que só Deus pode fazer. Queridos irmãos, a crise na fé vai nos levar exatamente a este ponto de partida. E lembrando, é ponto de partida. Fé, como nós lemos aqui no livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. E é porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que também é o que recompensa os que o buscam. Então, como a gente vai se encontrar, como eu digo que eu tive um encontro com Deus, mas a minha forma de viver, o meu testemunho, ele não demonstra isso, ele não prova isso. É complicado. Eu queria entender isso, né? Às vezes eu procuro entender como isso funciona. Vamos ler aqui alguns casos aqui. Primeiramente, no caso de Moisés. Moisés não podia livrar o povo de Israel do exército de Faraó. Atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, tirar a água da rocha, nem oferecer carne e nem pão para o povo comer. Moisés tinha que ter fé e que o Deus que o chamara faria essas coisas que havia prometido para fazer. Então, tudo que foi realizado lá foi realizado por intermédio da ação direta de Deus. Mas Moisés era o líder. Ele que iria levar a função de nós pastores, a função de nós líderes. E você que está estudando esse curso, que provavelmente ou certamente tenha se chamado para ser líder e para liderar pessoas,
você tem que ter em mente a seguinte forma: nós, como líderes, nós somos aqueles que vai influenciar as pessoas não crerem o que nós falamos, mas o que Deus está falando. Nossa função é levá-los a crescimento espiritual, como estou fazendo aqui, ensinando dando esse curso. E como nós sempre ensinamos, eu tenho um testemunho, eu tenho muitas pessoas que cresceram espiritualmente. Então eu não estou ensinando algo que eu estou aprendendo, algo que caiu de paraquedas. Eu estou aprendendo algo que eu vi e que eu trabalhei e que eu tenho testemunho de que isso é um princípio bíblico. Vamos continuar? Temos agora o Josué. Josué não podia conduzir os israelitas pelo Jordão, a pé enxuto, derrubar os muros de Jericó, derrotar os inimigos, nem fazer que o sol parasse. Só Deus poderia fazer essas coisas. E Josué tinha fé em Deus. Os discípulos, no Novo Testamento mesmo aconteceu com os discípulos. Por si mesmos não teriam capaz de alimentar a multidão, curar os enfermos, acalmar a tempestade, nem ressuscitar os mortos. Somente Deus podia fazer tais coisas, mas Deus chamou seus servos para que pudessem fazer essas coisas por meio deles. Quando Deus diz que quer fazer por intermédio, essa obra será alguma coisa que só Ele pode fazer. O que você crer acerca de Deus há de testemunhar o que você fará. Se tiver fé no que Deus chamou, obedecerá a Ele, e Deus fará acontecer aquilo que está em seus propósitos. Se lhe falta fé, você não fará o que Ele quer. Isso é desobediência. Isso questiona as pessoas ao seu redor. E por fim me chamais: Senhor, Senhor, não façais o que eu digo. Jesus frequentemente respondia aos seus discípulos pela falta de fé e a incredulidade deles. A incredulidade deles revelava que não tinha chegado ao conhecimento de quem Jesus era e assim não sabia mesmo o que era capaz de fazer. Não é simplesmente dirigir uma igreja, pregar em um púlpito, ministrar a palavra de Deus. Precisamos ter fé, acreditar. Uma vez contava-se uma historinha, não sei se isso foi verdade, mas ela faz parte do contexto do que eu estou dizendo aqui, que eu estou ensinando aqui. E alguém pregava no púlpito que Jesus disse: se beberdes algum veneno mortífero, não lhes fará mal. Aí alguém, astuciamente, disse: eu estou aqui com um veneno. Então, se você crer no que você pregou, então beba. Bom, se é verdade ou não, mas é uma realidade hoje, em termos de prática. Porque, infelizmente, as pessoas pregam algo que não viveram. O Evangelho não é um Evangelho que prega teoria. O Evangelho é um Evangelho que prega vida, prega prática, prega testemunho, prega o viver diário daquele a qual está transmitindo a mensagem. É muito importante nós fazermos isso. Aí temos aqui abaixo, na página 124, o título, aqui do lado: a obediência é sinal de fé. Se não obedecermos a Deus, nós não temos fé. Então, é certeza que nós não cremos. Lembra o que nós falamos aqui? Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele exista. Como é que eu vou me aproximar? Como é que vai haver eu digo que me aproximei de Deus, que eu tenho um encontro com Deus, mas eu não creio. Não creio. Estamos hoje, nesse momento de gravação desse estudo, no meio de uma crise de pandemia, né, que já estamos há 3 anos, vamos já partir para 3 anos com essa pandemia. Quantas pessoas hoje elas descreem no poder de Deus sobre as suas vidas? Sobre a questão da morte, né? Quem crer no Evangelho sabe que a morte só vai vir quando Deus quer que ela venha. Não importa, hoje eu estou aqui, de repente amanhã eu não posso estar mais, mas Deus quis assim, Deus quer assim para todos nós. Então vamos tentar entender isso, mas a obediência. O principal problema é centrarmos em nós mesmos. Deus nos fala para revelar o que está para fazer por nosso intermédio.
Se ele falou, queridos irmãos, algo para você, porque ele quer que você efetue esse trabalho, que você faça esse trabalho. Na página, ainda na página, aqui na página, eu estou com um tempinho aqui, mesmo que não tenha tempo, eu vou ler aqui esse testemunho, porque eu creio que ele vai ser de bom tamanho para você, né? Mais um testemunho para você aqui. O título é, na página 124, depois já vamos partir para a página 125 também, 125, tá ok? A fé é requisito indispensável. Lane Costa e novas igrejas. Na igreja de Sexton, sentimos que precisávamos ser úteis para Deus para alcançar as pessoas em toda a região de Saxton Way. A província tinha mais de 200 cidades e vilas, e significa que tínhamos de dar início a novas igrejas e missões. E para fazer isso, sentimos que Deus nos orientava no sentido de convidar Lane Costa para ser nosso ministro do Evangelho e missões. Ele viria para equipar a congregação a fim de iniciarmos novas igrejas. Durante 14 anos, Lane e Ruth estiveram frente de pequenas igrejas. Lane era tão dedicado ao Senhor que trabalhou por 14 anos como frentista em postos de gasolina para poder pastorear. Sem um pastor que tivesse parte do seu sustento garantido por outra atividade, essas igrejas ficariam sem assistência pastoral. Naquela altura, Lane e Ruth tinham conseguido economizar $7.000, esperando um dia ter o dinheiro suficiente para comprar uma casa. Quando Lane teve a certeza absoluta que deveria vir a nos ajudar a iniciar novas igrejas, eu lhe disse: Lane, nós não temos dinheiro para fazer a sua mudança e nem para pagar o salário. Ele me disse: Henri, o Deus que me chamou me ajudará. Nós pegaremos o dinheiro da poupança e faremos a mudança. Mais tarde ele veio ao meu escritório para me dizer o seguinte: Henri, eu e minha esposa oramos e conversamos a noite toda. Venho desempenhando 2 funções durante 14 anos e não tenho nenhuma dificuldade em trabalhar também em outra coisa para prover as necessidades de minha família. As necessidades daqui são muito grandes e a orientação que estou recebendo de Deus é que me dedique totalmente ao trabalho missionário. Minha esposa e eu reconhecemos ontem à noite que os $7.000 que temos no banco pertencem a Deus. E Ele quer que vivamos desse dinheiro. Quando ele acabar, Deus mostrará como podemos viver então. Não se preocupe com o meu sustento. Quando Lane deixou aquela sala, inclinei o rosto e chorei diante do Pai. Disse-lhe: Pai, eu não compreendo por que um casal tão fiel tem de fazer esse tipo de sacrifício. Vi Lane e Ruth, uma grande fé demonstrada por seus servos. 2 dias depois, recebi uma carta de um leigo presbiteriano na Colômbia Britânica. Era uma carta bem curta que dizia simplesmente o seguinte: fiquei sabendo que um homem de nome Lane foi trabalhar com você. Deus colocou em meu coração o desejo de ajudar e sustentar esse ministro. Junto a esta carta, estou enviando um cheque de $7.000 para ser usado no sustento dele. Quando abri o envelope, caí de joelhos e chorei diante do Pai. Dessa vez, pedir-lhe que perdoasse por não ter confiado nele, quando me havia dito que eu poderia fazê-lo. Telefonei para Lane e ele disse: Lane, você colocou toda a poupança no altar do sacrifício, mas Deus tem algo mais para você. O Deus provedor acaba de prover. Então contei-lhe o que acontecera. Você sabe que isso fez com que com a vida de Lane, você imagina
que isso provoca na vida de nossa igreja? Todos nós crescemos na fé e passamos a crer mais em Deus. A partir dessa experiência, avançamos na fé para grandes realizações e muitas vezes. Vimos Deus fazer coisas maravilhosas. Nunca poderíamos vir a experimentar Deus desta maneira se não tivéssemos avançado em convidar além. Essa experiência nos ajudou a aprender a confiar em Deus. Então, quando você se encontra com Deus, isso produz uma crise em sua maneira de crer. E essa crise requererá de você fé. E sem essa fé, você não vai poder agradar a Deus. Que essa história sirva de exemplo, sirva de testemunho para você, como ela está sendo para mim. Tá ok? Vamos lá? Dia 3 agora. Dia 3 agora a página 126, ok? Dia 3, os encontros com Deus são do tamanho dele. Vamos lá. Deus está interessado em que o mundo o conheça. E a única maneira de as pessoas conhecerem Deus é vê-lo atuando. Elas conhecem a natureza de Deus quando esta é expressa em sua atividade. Quando Deus envolve você na atividade dele, sua tarefa é do tamanho dele. Queridos, deixa eu dar uma palhinha aqui sobre isso. O que está faltando hoje para que a igreja ela seja uma igreja conhecida é deixar Deus atuar, é deixar Deus trabalhar. Infelizmente, o que está acontecendo é que as pessoas estão deixando o eu trabalhar e aí não temos como nós provarmos para as pessoas, mostrarmos para elas o extraordinário, que somente Deus pode fazer. O que está faltando hoje para a igreja, para nós cristãos, na verdade, para nós pastores e líderes, é exatamente nos envolvermos com Deus. E aqui, os encontros de Deus com Deus são do tamanho dele. Parece que a gente se encontra com um Deus pequeno, um Deus que não age, um Deus que não faz nada, né? É isso que dá para parecer aí, o mundo está olhando para isso. Vamos lá. Tarefas do tamanho de Deus. Algumas pessoas dizem o seguinte: Deus nunca vai pedir para fazer alguma coisa que eu não possa fazer. Cheguei ao ponto na minha vida que passei a entender o seguinte: se a tarefa que eu faço, que eu acho que Deus está me dando, é algo que eu posso fazer, provavelmente essa tarefa não vem dele. As tarefas que Deus dá às pessoas na Bíblia tem sempre o tamanho dele. E as tarefas são sempre além do que as pessoas podem fazer, porque Deus quer demonstrar sua natureza, sua força, sua provisão e sua bondade para com o seu povo e para com o mundo. E esta é a única maneira pela qual o mundo virá a conhecer Deus. Então tá aí, nós temos aí alguns exemplos aqui na página 127, mas eu queria ler, pelo menos aqui, a parte final aqui do primeiro parágrafo, do último parágrafo, do parágrafo que é sequência aqui. Ou melhor, vamos ler todo ele, né? Você certamente pode lembrar de muitas. Ó, Deus disse, página 26, vou ler aqui agora no finalzinho aqui, tá? Você certamente pode se lembrar de muitas. Deus disse a Abraão para ser pai de uma nação quando ele não tinha nenhum filho. Sara já tinha passado da idade de gerar. Ele disse a Moisés para libertar os filhos de Israel e atravessar o Mar Vermelho e tirar as águas da pedra. Disse a Gideão para derrotar o gigantesco exército midianita, tendo apenas 300 homens. Jesus disse aos seus discípulos que alimentasse as multidões e fizesse discípulos de todas as nações. Nenhuma dessas tarefas era humanamente possível. Quando o povo de Deus e o mundo vê algo acontecendo que só ele pode fazer, eles passam a conhecê-lo. Por isso que os autores hebreus, vamos voltar novamente, diz que é impossível, né, que alguém possa agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Então, está aqui. Né? Então, nós temos vários exemplos aqui. Tem um aqui que eu tenho aqui o exemplo de Moisés, o Mar Vermelho, como nós já ditamos, né? O povo temeu a Deus. Nós temos aqui, você pode ler o Êxodo 14, capítulo 14, versículo 4, e também o versículo 31 do capítulo 4. O povo temeu ao Senhor e creu no Senhor. Por quê? Porque viu o Mar Vermelho se abrir. No caso de Josué, né, o povo também ficou maravilhado. Temos aqui Josué capítulo 4, versículo 24. Temos aqui o rei Josafá, que nós já também mencionamos aqui, né, no capítulo 20 de 2 Crônica, no versículo 12. Aqui vemos que o povo todos ficaram maravilhados, né, por conta disso. Né? Então você pode ler lá o 2 Crônica, capítulo 20. Temos aqui o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os Ananias, Misael e Azarias, os colegas, os companheiros de Daniel. Né? Nós temos inclusive uma mensagem para pregar sobre isso aqui, interessante, né? Que se você quiser, você fique ligado no canal Ministério Opa, que quando nós fazemos essa mensagem, estamos enviando para o Ministério Opa, não para o canal Didascalos, né? Tá bom? E vamos agora partir para a página 128. O título ao lado diz: o nosso mundo não está vendo a Deus porque não estamos tentando fazer nada que só Ele pode fazer. Nós queremos fazer tudo de acordo com a minha perspectiva, segundo a minha sabedoria. Paulo disse: não pregamos sabedoria humana, mas o poder, a demonstração do poder de Deus. Como é que o mundo vai conhecer Deus se eu não estou demonstrando, se eu não estou aceitando o desafio de Deus? Ok? Também outro ponto aqui: deixe o mundo ver Deus agindo. Isso vai atrair as pessoas. É por isso que hoje existe essa igreja moderna está um pouco meio parada, meio apática. É por conta desse problema aí, das pessoas não verem Deus atuar, se somente o homem. Página 129. Deixa eu ler essa parte aqui. O mundo passa a conhecer a Deus quando ver a natureza de Deus sendo expressa por meio da atuação dele mesmo. Quando Deus começa a agir, ele realiza algo que só ele é capaz de fazer. E quando Deus faz isso, não só o seu povo, mas também o mundo vem a conhecê-lo por meio pelos quais o conhecia antes. Então está aqui essa passagem maravilhosa, né, que nós precisamos entender. Né? E nós só podemos completar a nossa tarefa, ou melhor, nós nunca vamos completar as tarefas de Deus sem ter experiência com Deus. Como é que você vai fazer algo? Eu falei inicialmente, né? As pessoas, nós precisamos atrair as pessoas para Cristo. Como é que Jesus atraía as pessoas para Ele? Porque Ele curava os enfermos. As pessoas eram atraídas pelos milagres que acontecia. Como é que a igreja primitiva ganhou o respeito das pessoas? Porque ali existia o poder de Deus demonstrado na vida deles. E assim vai. Aí eu fico vendo pessoas pregando em púlpito coisas que a qual nunca experimentaram. Ah, Deus disse para mim, Deus disse. Mas a vida cotidiana é que vai dizer se Deus disse ou não para ele. Você quer ver alguém que se um dia você chegar e ouvir, alguém dizer, Deus me falou comigo. Então você começa a estudar a vida dessa pessoa. Você vai ver se Deus falou com ele ou não. Se ele teve um encontro com Deus ou não. Então é assim que funciona o negócio. Vamos lá. Dia 4, página 130. O que você faz revela o que você crê. Está aqui. Né? O que você faz vai revelar o que você crê. Então como eu falei, eu vou fazer aqui, não é somente pregar, não é somente ministrar, eu tenho que provar do que eu creio. E a única forma de eu provar o que eu creio é vendo a minha vida cotidiana. Né?
Quando Deus fala a uma pessoa revelando os seus planos, o seu propósito, isso causa uma crise em sua fé. Eu falei, a crise na fé é um momento de decisão. Né? O que você faz revela a respeito de Deus. Ou melhor, o que você faz revela o que crê a respeito de Deus, independente do que você diz. Né? Não é aquilo que as pessoas falam lá nos púlpitos das igrejas. Não, é o que você crê. A crer é uma forma de você demonstrar. Porque você se depara com Deus e aí você vai decidir se você crê ou não naquilo que Deus designou para você. Nós temos aqui outro ponto aqui. Fala assim, olha, o que você, aqui bem abaixo, o que você faz revela o que você crê a respeito de Deus, independente do que você diz. Quando Deus revela o seu propósito em relação a você, certamente você enfrenta uma crise, um tempo de decisão. Pela resposta que você dá a essas ocasiões, Deus e o mundo podem saber facilmente o que você crê a respeito de Deus. Então tá aí, nós já falamos. Como é que o mundo vai saber? É o que você vai demonstrar, tá bom? Nós temos aqui alguns exemplos de Davi. A fé de Davi foi demonstrada como? Quando ele foi enfrentar o gigante. Ele chega lá e depara com o gigante, está registrado em Samuel capítulo 16, você pode ler o capítulo todo. E ali ele se confronta com Golias, e ali ele tem uma crise na fé. Então ali, naquele momento, ele vai decidir se ele crer em Deus ou não. Então ele decide crer em Deus e vai lá correr o risco. Lembra? Eu falei sobre decisões que correm riscos. Davi corria o risco de ser massacrado por Golias. Mas a fé dele estava acima dos seus limites. A fé, lembrando, ela sempre deve estar acima dos nossos limites. Não pode nunca demonstrar isso. Agora, a contrapartida, nós temos aqui Sara. Sara, já quando recebeu a palavra profética, que seria a mãe, ela tinha 70 anos de idade. Então, ali, ela descreu no Senhor. Ela não sabe, ela descreu, olhou para a sua vida, para as circunstâncias que estava ela vivendo, e ela descreu que o Senhor podia fazer alguma coisa a respeito da vida dela. Então, a gente precisa disso. A incredulidade, ela também custa muito caro, como custou para a vida de Sara, né? Para a vida de Sara. Tá ok, queridos? Vamos lá, vamos para nosso último dia. Dia 5. A fé verdadeira requer a ação. Está aqui no nosso livro mesmo, você pode ler aí na página 134. Tiago 2,26 diz assim: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Queridos irmãos, não que a gente vai ser provado pelas obras, mas a fé, ela vai ter que ter uma ação. Por exemplo, Deus chega para Abraão, e fala: leva teu filho para ser sacrificado. Abraão, ele creu no Senhor. Mas para ele mostrar que ele creu no Senhor, ele levou o menino para o monte. E já ia mandar a faca no moleque. Já ia mandar a faca nele, mas Deus interveio. Então, está vendo aqui a situação? A Moisés, a mesma coisa, e outros mais. Davi, já falamos sobre Davi. Né? Não é apenas dizer que eu creio, tem que demonstrar minha fé. Né? Uma vez Deus fez isso comigo. Deus provou a minha fé. Mandou sair de uma certa cidade, e eu morava em outra cidade que a distância de uma para outra era de 850 quilômetros. Ele falou assim: sai e vai para a sua casa. Eu fui, eu cheguei são e salvo em casa, eu tive várias experiências no percurso do caminho. Isso fez com que eu visse quão grande é o poder de Deus na minha vida. Tá ok? Nós temos aqui várias coisas que nós poderíamos falar, mas isso é o ponto básico. Eu queria sugerir você, que está ainda na página 74, que ler as histórias de Hebreus capítulo 11, da Galeria de Fé. Né? E eu queria ler aqui, na página 135, vamos terminar agora com esses dois parágrafos, e vamos
finalizar a nossa unidade hoje. Vamos lá, os versículos 35, 33 e 35 descreve a vitória e o livramento de algumas pessoas de fé experimentaram. O versículo 35 a 38 descreve a tortura, o desprezo e a morte que outras pessoas de fé experimentaram. Alguns teriam sido mais fiéis do que os outros? Não. Todos esses receberam bom testemunho de fé. Eles decidiram que o bom está servo bom. Ouvindo do seu Senhor era mais importante do que a própria vida. O versículo 40 explica que, para recompensar essa gente de fé, Deus planejou algo melhor do que o mundo pode oferecer. Aí, nós temos aqui o versículo que nós vamos ler no próprio livro, na página 135. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que sustentou tal condições de pecadores contra si mesmo, porque não vos canseis, desfalecendo as vossas almas. As aparências eternas do sucesso nem sempre são indícios de fé. As aparências externas, falha, nem sempre indicam falta de fé. O servo fiel é aquele que faz o que o seu mestre ordena, independentemente do resultado. Exatamente como Jesus. Ele suportou a cruz, mas agora está sentado junto ao trono de Deus. Que recompensa para a sua fidelidade. Não desanime de ser fiel. Uma recompensa está à espera dos servos fiéis. Então está aqui essa história magnífica, né? Leia aí essa passagem de Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1 a 3, que nós lemos aqui. E eu espero que você alcance esse sucesso na sua vida, porque Deus tem muitas coisas para te dar. Nós vamos aí deparar com muitas dificuldades. Não pense você que hoje você passou por uma dificuldade e parou por isso, não. Como nós já falamos aqui e repetimos, todas as nossas experiências, elas são diárias. Todos os testemunhos são diários. Não existe algo único que acontece conosco hoje e não vai acontecer mais nunca mais. Ao contrário, sempre vamos nos deparar com desafios. Desafios que vão nos levar a riscos. Riscos que podem até mesmo nos levar à morte. Mas nem por isso devemos desanimar e nos desfalecer, mas avançar, porque a recompensa é muito maior do que nós suportamos aqui nessa terra. Eu vou finalizar lendo outra passagem bíblica. Eu lembrei dessa que não está aqui no nosso script não, mas eu sou muito apaixonado por essa passagem. Está em Romanos capítulo 8. Vamos lá, abre a tua Bíblia aí. Romanos capítulo 8, eu vou colocar também na tela também para que você possa, né, talvez você está aí vendo esse curso, indo para o trabalho ou numa viagem, para que você possa também olhar esse versículo aí. Capítulo 8, versículo 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Essas coisas grandes para a gente. Você não pode pegar essas lutas, esses momentos difíceis da nossa vida e fazer com que elas parem a gente. Ao contrário, avance, que tem coisas grandes de Deus para nós nessa jornada cristã. Ok? Deus te abençoe. Até a próxima unidade. A unidade 8. Essa então tá de arrepiar, hein? Eu me arrepio só quando dou aula nessa unidade 8 aqui. Não esqueça de assinar, que você que ainda não inscreveu no canal, assine, inscreve no nosso canal. Você que ainda não deu seu like, deixe o seu like e compartilhe esse curso para alguém, para que possa. Manda para mim, olha, procure o pastor Wagner,
fale com ele, né? Está aqui o canal, manda mensagem para ele, para você fazer o curso. Estaremos enviando as tarefas para você, né? Em cada apostila tem uma tarefa. Se você quiser esse questionário e participar do curso, me fale, porque nós estamos mandando um certificado para você, tá bom? Né? Mas você tem que me comunicar primeiro. Pastor, eu estou fazendo o curso, hein? Manda para mim aí as apostilas, as tarefas, e quando terminar eu quero o certificado. Em cada curso, seja ele conhecendo Deus, mente de Cristo, missão com Deus e outros mais, estamos enviando em cada curso um certificado. Deus te abençoe, até a próxima unidade. Deus assim nos permitindo, se não voltar até lá, Ele vai nos permitir. Amém.